E uma pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Intel, com resultados publicados nesta terça-feira, aponta que 75,8% dos brasileiros condenaram os ataques ao STF, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. De volta aqui no Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Os atos de violência e depredação do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no STF continuam tendo uma repercussão no Brasil e no mundo. Quem imaginar que o vandalismo e a tentativa de atrapalhar a agenda do governo Lula teve apoio popular, pode mudar de opinião. Uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, com resultados publicados nesta terça-feira, mostra e aponta que 75% da população discordam da invasão aos três poderes em Brasília, no último domingo. E, de acordo com a pesquisa, para mais de 50%, o ex-presidente Jair Bolsonaro é o culpado pelos atos dos terroristas. O levantamento aponta também que 69% dos brasileiros consideram correta a decisão do presidente Lula de decretar intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Outros 25% dizem discordar e 5,4% não sabem. A pesquisa revela que para 53% dos entrevistados, a invasão aos símbolos da democracia, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, o STF, é completamente injustificada. E para 56,4%, Lula não só venceu as eleições em outubro, como ganhou mais votos. O levantamento foi realizado 24 horas após os atos de violência no Distrito Federal. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Tem alguns dados também interessantes dentro dessa pesquisa do Instituto Atlas acerca dessas depredações nos três poderes no domingo passado. Um dos dados que eu considero relevante dessa pesquisa que diz o seguinte, sobre a invasão, a gente claramente vê que houve um racha aí na avaliação dos bolsonaristas, aqueles que realmente são convictos em relação ao apoio ao ex-presidente da República, tá? Porque 38% deles, por exemplo, apoiam. Dentro dos bolsonaristas, apoiaram os atos em Brasília. No entanto, 49% desse segmento que se declara bolsonarista se diz contrário a essas ações de depredação. Acha que não, que houve um exagero, que isso não deveria ter acontecido. Esse racha pode, de repente, repetir, ou aliás, ou melhor, se refletir, vamos dizer assim, eu diria, dentro do próprio Congresso Nacional, porque isso, de certo modo, vai representar o quê? Que parcela dessa representação parlamentar no Congresso Nacional pode também, claro, estar dividida em relação a essas questões, a esses atos que foram realizados. Bom, de antemão a gente pergunta também um outro aspecto. Isso quer dizer o quê? Que o cenário hoje é extremamente favorável ao presidente Lula? Não, também não é ainda assim, porque na realidade ele, presidente Lula, tem um espaço cada vez menor dentro daquela chamada janela que a gente chama de lua de mel, diante de todos esses acontecimentos, porque tem um aspecto nessa pesquisa também que é relevante. 40% dos entrevistados nessa pesquisa também diz o seguinte, que eles se recusam a aceitar que Lula venceu de fato a eleição, que é algo que a gente pode considerar extremamente ainda forte na opinião de parte do eleitorado cearense. Então, nem tudo são flores para o bolsonarismo, mas também nem tudo são flores para o atual governo Lula.